Violência, medo e sensação de insegurança fazem parte da rotina de milhões de brasileiros. Uma pesquisa do Instituto Sou da Paz revela que a população pensa sobre a segurança pública, quais são as suas maiores preocupações e também quais medidas considera mais eficaz para reduzir a criminalidade. O levantamento ele chega em um momento importante, em que o Instituto também lança uma agenda de propostas para as próximas eleições, defendendo que a segurança pública ocupe um espaço central no debate político. É sobre esse assunto que a gente vai conversar com a Natália Polak, diretora de projetos do Instituto Sou da Paz. Seja bem-vinda, Natália. Primeiramente, a pronúncia do sobrenome está correta? É Polak mesmo? Perfeito, é exatamente isso. Natália, seja muito bem-vinda, uma boa tarde para você, obrigada por ter aceitado o nosso convite. A gente já fala, né, o que mais chamou a atenção de vocês nos resultados sobre a percepção dessa pesquisa, dos dados dessa pesquisa? Claro, é um prazer estar aqui com vocês hoje. E quando a gente olha para os resultados dessa pesquisa, duas coisas nos chamam mais atenção. Uma delas é reiterar que segurança pública se tornou a principal prioridade dos brasileiros e brasileiras, passando à frente de temas como saúde, empregabilidade, que costumavam ocupar esse primeiro lugar. A gente tem que a percepção de insegurança das pessoas está presente em mais de 90% dos entrevistados. E a segunda questão que chamou muita atenção é que algumas frases que são muito correntes nesse tema de segurança pública têm muito menos adesão do que a gente imaginava. Por exemplo, aquela frase célebre de bandido bom é bandido morto, ou de soluções que pregam a disponibilidade de mais armas de fogo para autodefesa, são soluções que têm muito pouco apoio na população. O que a gente observou é que as pessoas têm uma postura de cansaço frente a essas propostas, de certa forma, já antiquadas, repetidas há muitas décadas e pouco consistentes, né? Há um desejo de propostas inovadoras e fundamentadas, enfim, na nossa realidade, naquilo que pode ser efetivo. Principalmente, né, Natália? Boa tarde para você, bem-vindo ao TJ Aparecida, porque permanece essa sensação de insegurança pública, né? As pessoas têm medo até de caminhar nas ruas, né? Agora eu pergunto para você, por essa pesquisa, quais são os principais medos e preocupações da população quando a gente fala de violência? Sim, a pesquisa detectou 3 principais grupos que geram maior medo na população. O primeiro deles é o roubo ou o furto, né, em especial de celulares. Esse é o tipo de crime que está mais presente no meio da população e que gera muita mudança de rotina. Então, as pessoas relatam que deixam de sair de casa, deixam de aproveitar oportunidades de ensino, de qualificação para não sair de casa à noite, deixam de usar os celulares nas ruas. Então, esse é o crime que está mais presente nessa sensação de medo e na mudança de rotina. Também se destacou uma presença muito grande do medo da violência contra a mulher, bastante presente na nossa sociedade, e, por fim, o medo da presença de armas de fogo, em especial em áreas dominadas pelo crime organizado. Então, esses 3 fatores foram os mais mencionados como contribuindo para essa sensação de insegurança da população. A pesquisa ela mostra que os brasileiros querem mais do que promessas também, né, ô Natália? Mais ações. E que ações são essas que a população considera ser essencial e importante também para melhorar a segurança ali da região, do bairro onde se mora? Sim, essa pesquisa nos deu pistas muito importantes do que a população está de fato procurando. Em relação às polícias, há um desejo muito maior de polícias melhor preparadas. A gente observa que existe uma baixa confiança nas instituições policiais, o que é muito ruim tanto para a sociedade quanto para essas instituições. Então, essa demanda é importante de que a gente tenha uma melhor qualificação da atividade policial, tanto atualização em relação a novos desafios, ao uso de tecnologias, aos crimes digitais, a um melhor policiamento, a redução da letalidade policial. Então, aqui há uma série de demandas. Uma segunda questão que aparece com força é o uso de tecnologias. Uma das que mais demonstrou adesão é o uso das câmeras corporais, que é uma política bem avaliada por mais de 80% da população. Um outro grupo de propostas que teve bastante adesão é a aplicação da lei e redução da impunidade. E aqui tem essa diferenciação, né? Não é uma aplicação da lei violenta, não é uma violação do Estado de Direito, mas sim a aplicação das leis que já existem, não necessariamente um recrudescimento das penas, mas que a gente consiga aplicar as penalidades que já estão previstas, né? Isso passa, quando a gente pensa em soluções, por uma melhor investigação, por conseguir desestruturar redes criminais, conseguir responsabilizar os agressores com processos criminais e judiciais mais robustos. E, por fim, também aparecem demandas por maior cooperação
cooperação e integração. Então, há essa percepção de que as polícias não se conversam, de que as diferentes áreas, né, a segurança, a saúde, a educação, precisam cooperar e estar mais integradas, de fato, para a gente evitar retrabalho, otimizar os recursos públicos e alcançar melhores resultados. Pois é, que os candidatos que vão disputar essas eleições observem bem todos esses pontos que estão sendo colocados pela própria população que se vê refém dessa violência. Agora, antes da gente encerrar, Natália, eu gostaria de uma opinião sua sobre um destaque no noticiário de hoje. A gente já falou aqui no TJ Aparecida. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou agora à tarde a proposta de emenda constitucional que reduz a maioridade penal de 18 para 16 anos. Qual a sua opinião sobre isso? Olha, essa redução da maioridade penal, ela nos preocupa por 2 motivos, né? O primeiro deles é que a gente olha a realidade do nosso sistema carcerário, ele já é superlotado, ele já não é funcional, ele não é um bom sistema para recuperação de pessoas, mesmo quando a gente pensa em adultos, e muitas vezes ele se torna aquela escola do crime, a pessoa sai mais envolvida com o crime organizado e muito mais vulnerável do que ela entrou, com muito menos chance de ter uma vida, enfim, recuperar sua trajetória de vida, ter uma profissão comum, do que quando ela entrou. Então a gente fica pensando como é que vai ser colocar meninos, meninas aí de 16, 17 anos nesse ambiente. E outra questão importante é a gente pensar talvez como alternativa no fortalecimento do que hoje existe de punição para os adolescentes, que são as chamadas medidas socioeducativas, que têm sim possibilidade de internação em instituições que na verdade estruturalmente se parecem muito com prisões, mas em instituições em que eles possam ter acesso a maiores oportunidades de educação, de profissionalização, porque eles ainda estão numa fase muito propícia para que eles consigam mudar sua trajetória de vida. Então, a gente pensa que talvez investir em medidas socioeducativas mais robustas que consigam, sim, responsabilizar esses adolescentes pelos atos infracionais cometidos, mas que consigam também mudar a sua trajetória de vida e não entregá-los numa idade tão jovem aí na mão do crime organizado para que eles saiam ainda mais vulneráveis. A gente lembra, né, que é um debate que está começando praticamente, avançou a PEC na Comissão de Constituição e Justiça, mas ainda tem um longo caminho, precisa passar por uma comissão especial, pelo plenário da Câmara, depois pelo Senado Federal, então a gente vai ter muito o que debater ainda sobre esse assunto. Obrigado, viu, pela presença aqui no TJ Aparecida, seja sempre bem-vindo, uma boa tarde para você e a todos aí no Instituto.